Olá, você que nos acompanha nos canais da Faculdade de Medicina de Botucatu. A nossa escola vive um momento importante de transição. Oficialmente, no próximo dia 19 de julho, se encerra o mandato da atual diretoria. E nós temos o prazer, nesse momento, de estarmos aqui ao lado da diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu, a professora titular Maria Cristina Pereira Lima, professora Kika, e também da professora titular Jaqueline Costa Teixeira Caramori, a nossa vice-diretora, para que possamos então fazer uma avaliação, um balanço desses últimos 4 anos. E eu começo perguntando para vocês de que maneira que vocês chegam ao final desse mandato. Professora Kika, tudo bem? Bom, obrigada, Carlos, por dar a oportunidade da gente dividir com a comunidade como está sendo essa etapa, né, de finalização. Bom, não tem como esquecer, né, que foram 4 anos muito intensos, né, particularmente em função da pandemia, mas não só ela, né, por toda a complexidade, né, de estar na direção da faculdade, de estar na interface com as demais instituições. Então, eu falando por mim, né, eu chego mais madura, né, com muito mais experiência, conhecendo melhor ainda mais a universidade, as instituições aqui e sabedora do potencial que as nossas instituições têm. Então, e muito grata, né, por todo o aprendizado que a gente teve aí nesses 4 anos. E a senhora, professora Jaque, de que maneira chega ao final dessa jornada, desse ciclo? Bom, obrigada também, Carlos, pela oportunidade da gente estar de novo, né, juntos aqui, juntando pedaços mais uma vez. 4 anos mais velha, né, natural, né, passaram-se 4 anos, com os ombros pesados, né, acho que tem todo o peso desse caminho, né, com essa necessidade aí de relaxar um pouco os ombros. E da mesma forma que a Kika, acho que me sinto também mais competente, né? Acho que foi uma trajetória com muito conhecimento, né, que a gente enfrentou, a gente desenvolveu então muitas habilidades, né, e teve que ter muitas atitudes aí perante toda essa proposta que foi coordenar aí a nossa instituição nesses 4 anos. E quais as vantagens e as desvantagens, se é que elas existem, de uma escola de medicina, uma escola médica ser dirigida por 2 mulheres? Algo praticamente inédito até 4 anos atrás. Você sabe que nas várias oportunidades em que nós recebemos professores e professoras externos de outras escolas médicas, nós perguntamos para ele, na sua escola já teve 2 mulheres simultaneamente na gestão? E muitos diziam pra gente, não, nunca teve nenhuma, né? A Faculdade de Medicina da USP agora, pela primeira vez, tem uma diretora, né? E recentemente a gente localizou que só tem uma escola, né? Mais uma escola que teve 2 mulheres aí simultaneamente na gestão. O formato é um pouco diferente, mas digamos que tem toda a razão, isso é muito raro, né? Eu não acho que, do ponto de vista biológico, ser mulher, né, ou ser homem nos capacite mais para a gestão. Mas a diferença que eu entendo, né, de ser 2 mulheres é que a gente já passou por muitos processos de exclusão por sermos mulheres, tá? Então eu acho que a gente tem um olhar mais atento talvez para as vulnerabilidades, talvez para as camadas que são excluídas de diferentes espaços. Nesses 4 anos, né, houve vezes em que a gente teve as nossas ideias, não sei se a palavra mais adequada é roubadas, mas a gente já teve algumas ideias nossas que foram compartilhadas por outros homens sem dar a devida autoria, a gente foi interrompida, tudo aquilo que a literatura fala sobre misoginia e machismo, ou quase tudo, a gente vivenciamos, né? Vivenciamos alguns episódios que a gente poderia chamar de próximo da violência psicológica, alguns embates
mais intensos nesse processo, coisas que a gente imagina que teriam sido diferentes se fossem 2 homens. Então eu acho que isso seria, e claro, quer dizer, quando você tem um embate desse tipo, tem a desvantagem do embate em si, de como isso é difícil, né, fazer um enfrentamento, mas tem a vantagem que isso é um desafio cognitivo, né? E culturalmente, né, acaba sendo na nossa cultura o cuidado mais fornecido, né, pelas mulheres, né? Mas eu acho que a gente tem homens que são também cuidadosos, que são também acolhedores, né? Eu acho que, não sei se a Jaque pensa diferente, mas eu acho que isso em linhas gerais que passa pela minha cabeça quando você traz essa pergunta. A senhora compartilha com esse pensamento também, professora Jaque? Acho que sim, né? A gente tem que reconhecer que os cérebros são diferentes Sim. na forma de processar, né, as informações e principalmente acho que as emoções, né? Nós mulheres vamos processar as emoções de um outro jeito, com uma outra pegada, com uma outra forma de acolher, né? Não que eu acho que para determinadas situações até vale mais a forma como o homem abraça determinada informação e determinada emoção, mas que são processamentos diferentes, é claro que são, a gente vivenciou isso, e em alguns momentos isso é bom e em outros não. Ambas têm estilos um pouco diferentes, mas que parece que se complementam, né? Em que medida que isso é importante para a condução de uma instituição como a Faculdade de Medicina? Olha, uma excelente pergunta, né? E assim, isso, não só, eu entendo que não só para a direção da Faculdade de Medicina, mas para a gestão de um modo geral, é importante você aliar diferentes habilidades, diferentes perfis, né? Eu sou capaz de me lembrar aqui de uma situação em que eu e a Jaque estávamos juntas num grupo WhatsApp com os alunos, né? E naquele momento, por uma série de razões, a minha decisão foi de sair daquele grupo WhatsApp. E a decisão da Jaque foi de se manter naquele grupo. E eu acho que foi importante, né? Foi importante que algum aspecto da gestão tivesse fora, né? E uma parte da gestão tivesse mais próxima dos alunos. Então, eu acho que nesse exemplo concreto, né, eu acho que essas são estratégias que se complementam, né? De ter alguém que está mais próximo dos alunos, nessa perspectiva mais do cuidado, e alguém que fica mais distante, talvez representando um pouco mais uma função paterna, e a gente encontrar esse equilíbrio aí, né? E agora eu acho que mais do que as diferenças, né, que pode haver outras, a gente pode pensar aqui em várias outras, eu acho que tem o ponto comum que, mesmo com as nossas diferenças, a gente quer o melhor para a escola, né? Então, a gente pôde trabalhar essas diferenças, né, na medida que elas são trabalháveis, né, e procurar obter o melhor para a escola, né? Acho que é isso que eu digo. Esses perfis complementares deram muito certo, né, professor? É interessante, a gente fica um pouco surpreso, né, com essa constatação, que de fato é real, né? Você constata que acho que a gente tem modos distintos, acho que complementares sim, e penso que por trás disso também, além do perfil de pessoas, tem a questão mesmo da missão institucional, que eu acho que a universidade precisa reconhecer melhor essa posição do vice. O vice não é bem um vice, né? Ele não é porque fui eu, mas para todos os vices eu acho que isso merece ser dito, né? Ele é um co-diretor com funções dele, né? Então, eu acho que até por conta disso, isso ressalta alguns modos distintos, né? Porque os papéis estão designados para funções diferentes. Então, acho que isso acaba, a universidade precisa reconhecer isso, né? E não nos colocar só nessa posição de um
um vice que acaba dando para a comunidade em geral aquela impressão de que você vai só substituir, né, o seu diretor. E não é isso. O seu papel é claro, é numa linha de frente própria, né? Então, acho que estamos caminhando para isso. Claro que sempre tem, por trás desse reconhecimento, mudar papéis, né? Mudar resoluções para que a gente seja de fato bem reconhecido, né? Entendendo que a gente tem missões e que essas missões podem ser finitas, né? Naquela gestão. Né? O nível de maturidade da comunidade universitária pode nos levar a dizer que 4 anos atrás, a vitória de vocês numa eleição que foi bastante intensa, né, com 3 chapas, ela se deu principalmente pela proposta que vocês apresentaram, pelo plano de gestão que vocês discutiram, debateram com a comunidade. Olhando para esse plano de ação, de gestão, ele foi efetivamente cumprido? Aquilo que vocês acabaram se comprometendo com a comunidade foi efetivado? Olha, esses dias, para fazer o relatório de gestão, né, a gente revisitou o nosso plano, né, aquilo que nós apresentamos para a comunidade dentro do processo eleitoral. E assim, daquele plano, né, eu diria que a maior parte das propostas elas foram possíveis, né, de serem implementadas. Uma parte significativa delas tem a ver com a situação orçamentária e financeira da reitoria que melhorou. Né? Então, sem dúvida nenhuma, nos colocou num cenário muito diferente com a recuperação da economia, isso mudou. Mas tem algumas coisas que a gente não conseguiu implementar completamente. Então, de todas, para mim, a mais sentida, né, é a gente não ter conseguido avançar com a proposta da criação da faculdade de enfermagem. Esse acho que é um desafio que a gente transmite para a próxima gestão, é o maior desafio do ponto de vista daquilo que foi o nosso planejamento, né? Eu acho que essa foi a coisa mais... realmente assim, aqui me toca mais de, poxa, nós não conseguimos caminhar, é um longo caminho para que isso aconteça, é um caminho que depende da universidade, depende de uma série de fatores, não só nós, mas a gente não conseguiu avançar com isso. E as grandes questões que eu acho que tem a ver com o ensino, com a extensão, eu acho que a Jaque tem muito mais condição de falar do que eu, e acho que aí a gente caminhou, né, Jaque? A senhora olhando para o plano de gestão, que avaliação que a senhora faz, que balanço faz, professora Jaque? Eu tenho a sensação, para mim, acho que a gente fez tudo e um pouco mais. Eu saio com essa sensação. Claro, esse marco que a Kika coloca é real, né? Estava lá dizer que nós teríamos uma faculdade de enfermagem, e isso não aconteceu, mas eu acho que não houve uma gestão onde a enfermagem tenha sido tão valorizada e acolhida e reconhecida, né? Porque realmente esse grupo é um grupo muito potente, muito bom em tudo que faz, né? Então, e a gente não foi além, não, a gente só reconhece o quanto que esse grupo da enfermagem merece esse lugar de destaque, né? E a gente está muito próximo delas, né? Nesse apoio, naquilo que for possível, né, ser feito. Se eu tivesse que um dia me candidatar à diretoria da Faculdade de Medicina, seria como uma enfermeira. Verdade. Isso sem sombra de dúvidas. Olha só que interessante. E a gente teve no meio de todo esse processo uma pandemia, né, que ninguém imaginava, né, ninguém podia prever. Que impacto que teve na gestão a pandemia da Covid-19, professora Kika? Muito grande, né, o impacto, né? E assim, nós tivemos que fazer a gestão do inesperado, porque todo mundo planeja, todo mundo acorda e mais ou menos planeja, tem uma ideia de como vai ser o seu dia, o seu mês, a sua semana, enfim. As pessoas, é razoável que as pessoas façam isso, planejem minimamente.
E nós fizemos e refizemos inúmeros planejamentos durante a pandemia, porque a gente estava em mar revolto, né? Sem saber, sem bússola, sem saber quando aquilo teria um fim. E foi, eu entendo, né, que a gente conseguiu lidar com a pandemia, né, por conta de um grupo de pessoas grande e intensamente envolvidos com a gestão. Então, para se ter uma ideia, né, o governador Dória, então, ele no dia 13 de março, que era uma sexta-feira, ainda para ajudar, uma sexta-feira 13, ele suspende as atividades no interior, né, de todas as universidades, mesmo com a realidade do interior sendo distinta da realidade de São Paulo naquele momento, ele suspende as atividades. E no dia seguinte nós estávamos todos reunidos, né, um comitê grande, e criamos esse comitê para lidar com a situação da pandemia, mesmo antes da universidade ter determinado que isso acontecesse. E fomos nos reunindo virtualmente ou nos comunicando por meio WhatsApp e tomando decisões colegiadas. Muitas coisas elas tiveram que ser deixadas de lado, não esquecidas, mas deixadas de lado, e priorizado para poder priorizar os cuidados com a comunidade. E o tempo todo a ideia era preservar a saúde, a vida dos funcionários, dos alunos, dos docentes, tanto quanto possível, e apoiar o hospital naquilo que fosse necessário para que a gente pudesse cuidar bem das pessoas. Então, seguramente, durante um ano inteiro, nós ficamos, até que a gente conseguisse a vacinação, foi quase um ano aí, nós ficamos realmente muito ocupados da pandemia e das estratégias de tentar retomar as atividades assistenciais, acadêmicas, né, dos alunos, principalmente os alunos dos últimos anos. E acho que nunca é demais lembrar que no início da pandemia nós tivemos 4 ministros da saúde diferentes e que batiam a cabeça em relação, ou davam, enfim, orientações que eram muito complicadas ou não adequadas do ponto de vista da ciência. Então, isso também foi muito complicado e drenou uma parte significativa da nossa energia. Mas eu quero lembrar que, assim, lá no começo da pandemia, quando a gente estava lidando com as coisas e tentando fazer o possível, a gente recebia críticas porque a gente suspendia a aula, a gente recebia críticas porque a gente retomava as aulas, a gente sabia que qualquer caminho seria passível de crítica. Então, a gente tinha como norte a proteção da saúde, né, e da segurança das pessoas, né, da comunidade, e a retomada, assim que possível, em segurança. E também, né, um outro elemento, acho que são vários, mas eu quero destacar esse porque eu acho importante, é que a gestão reitoral no primeiro ano da pandemia era uma gestão que não dava nenhum apoio, né? Então isso foi muito difícil, né? Foi muito difícil esse processo aí, todo o desgaste que a gente teve para poder cuidar da nossa comunidade nesse cenário tão hostil, né, e tão incerto, né? Eu lembro de uma psicóloga amiga que falou assim: eu li sobre a pandemia, isso vai durar 2 anos. E eu pensei assim, ela deve ter visto uma coisa errada, imagina 2 anos. E eu voltei e falei para ela, olha, fake news, imagina, não, a gripe espanhola foi 2 anos, mas outro século, outros tempos, né? E olha, nas comemorações de 60 anos da faculdade, eu estava com sintomas gripais, esperando meu teste de Covid, agora esse ano, para saber se eu ia conseguir participar. Então, a nossa gestão, ela foi completamente atravessada pela pandemia, né? Se foi desafiador do ponto de vista da gestão, também foi revelador da capacidade, né, que a Faculdade de Medicina tem de dar resposta aos desafios que são colocados para a ciência também. Isso ficou evidenciado também, né, professora Jaque? Acho que, né, pegando os exemplos da Kika, né, nós não fomos avisados que teria uma pandemia, a gente não teve tempo, né, nenhum,
Mas foi muito interessante, porque a gente buscou a comunicação por todos os meios, né? Então, nós fizemos grupo de WhatsApp de tudo, né? E até hoje temos, né? Um coordenador de curso, coordenador da residência, tinha grupo de WhatsApp com os departamentos, com todo mundo, porque ali era mais fácil. E lembrar que nós não paramos, né? Nós mantivemos um dia, depois 3 dias, então dependendo da situação, nós sempre estávamos aqui, então nós nos víamos, né? E claro que como não tinha um funcionamento pleno, a gente tinha um teletrabalho também, né? Mas eu lembro que durante essa primeira fase, eu subi as escadas e eu tinha medo de pegar no corrimão. Eu tinha medo de abrir as maçanetas, né? Então, a gente lidou com muito medo, né? Com muita incerteza de todas as pessoas. E todo mundo devia ter esses medos, né? De vir, de se expor, sem saber o que ia acontecer. Então, realmente, foi muito desafiador. Hoje parece que ficou lá para trás, né? Mas é só mexer um pouquinho na memória que a gente sente tudo de novo, né? É verdade. E em relação à pandemia, eu me lembro, eu acho que eu gostaria de contar, que eu achava que eu ia morrer da pandemia. E aquela angústia estava me atrapalhando a gente para trabalhar, né? Então eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu fiz uma carta longa de despedida das pessoas e tal. E aí o tempo foi passando, eu não morri, como a gente pode ver, certo? E aí eu comecei a ler a carta depois de um tempo, né? E assim, eu falei, ai gente, eu devia estar maluca, joguei a carta fora. Porque era muito por aquele momento, né? Aquele afeto, aquele momento difícil que a gente estava passando, né? E quando uma das nossas assessoras aqui testou positivo para Covid, e que eu como médica peguei o resultado e precisei contar para ela, aquilo foi assim, foi muito duro, porque a gente estava num momento que tinha muita incerteza ainda, sim, muita gente morrendo, então acho que emocionalmente também foi muito desgastante como pessoas, né, Jaque? Como pessoas. Uhum. A universidade sustenta, como todos sabem, no tripé ensino, pesquisa e extensão. Né? Nesses últimos 4 anos, na área do ensino, né, o que a gente conseguiu andar para frente e evoluir, professora Jaque, aqui na Faculdade de Medicina? Eu acho que foram 4 anos determinantes, apesar da pandemia. Né? A gente estava em 2020 no 2º ano de implantação do currículo novo da medicina, que tinha como bandeiras, né, prática precoce, o eixo da pesquisa sendo incluído, a valorização e acreditação das atividades complementares, né, dos alunos. E aí, de repente, a pandemia e tudo isso, né, não era mais possível. Como fazer a prática, né, com o ensino remoto, as atividades complementares, os alunos estavam em casa, né, a pesquisa também, né, tinha toda uma expectativa de como ia ser aquela condução. Então, isso foi bem atropelado pela pandemia, né, mas acho que existiam muitas pessoas preocupadas, tentando olhar para isso, e agora a gente olhando, a gente vê que muita coisa se recuperou, teve perdas sim, mas a gente conseguiu recuperar, então esses meninos estão indo aí para o 5º ano, né, e tendo tudo isso incluído no seu currículo, apesar, né, dessa interferência que houve nesse processo que a gente esperava ter feito de uma outra forma. Então foram 2 anos de prejuízo no ensino por conta disso, apesar, né, do currículo estar aí, né, e a gente ouvir com muita alegria dos nossos professores, né, como os meninos e as meninas estão chegando melhores aí no 5º ano, melhores no 4º, porque as nossas maiores mudanças foram nos primeiros anos, né? O currículo dos primeiros anos é que precisava desse incremento de aproximação do ser médico, né? E paralelo a isso, a enfermagem atuando com as suas mudanças nessa fase de planejamento, de
levantamento das suas necessidades e planejamento de uma reestruturação curricular, que fizeram com maestria, aí, tiveram apoio externo, mas fizeram com a própria expertise também do grupo. E estamos implantando agora, né? Fazem aí, é um nenezinho, tá ainda no peito, né? Porque tem 4 meses que o currículo novo da enfermagem está na rua. Mas também logo vamos estar olhando aí para os frutos, para as diferenças desse currículo. Então, mudar, implantar e mudar os 2 cursos durante a nossa gestão é um crédito, né? Um crédito positivo muito importante para a gente. Sem dúvida, porque apesar de ser uma necessidade, né, conectar o currículo à nossa realidade atual, né, ao que o mercado pede atualmente, qualquer mudança é difícil de ser implementada, né, professor? E assim, esse foi um trabalho, pegando lá atrás, né, ainda antes da nossa gestão, quando estávamos na gestão, o professor Pascoal e eu na vice-diretoria, a professora Jaque era coordenadora do Conselho de Curso de Graduação em Medicina. Então, eu acho que tem uma construção aí, né, ao longo desses anos para poder consolidar agora. E o apoio, né, a nossa gestão continuou dando apoio para o curso de enfermagem, né, por meio de uma supervisão externa, mas é como a Jaque falou, a produção foi desse grupo, né, de professores da Faculdade de Medicina, a produção é desse grupo de professores da enfermagem para chegar nesses 2 currículos que realmente são currículos muito inovadores. E eu quero ressaltar aquilo que a Jaque falou, quer dizer, se a proposta dos currículos, das inovações, é de colocar mais cedo o aluno na prática, quando você tem a pandemia, é exatamente aí que ele cria um obstáculo. Como colocar na prática, num cenário ainda de risco, né, para os estudantes, para a comunidade, para todo mundo. Então, esse foi um desafio. E fazer a gestão de vários currículos simultâneos. Porque você implanta o currículo novo, mas você tem aqueles alunos que estão ainda no currículo anterior. Então, você fazer a gestão de 2 currículos simultaneamente não foi uma coisa fácil e a gente contou com todo o trabalho dos coordenadores, dos professores, né, para que ele esteja sendo um projeto de êxito agora. E o desenvolvimento da pesquisa nesses 4 anos? Como que se deu aqui na faculdade? Olha, a gente conseguiu, eu acho que tem uma coisa, só respondendo a sua pergunta, eu gosto muito de pensar na gestão como uma corrida de bastão. É uma maratona, mas é uma coisa de passar o bastão. Na gestão da professora Silvana já tinha um investimento na unidade de pesquisa experimental. A unidade de pesquisa clínica estava consolidada e um investimento na unidade de pesquisa experimental, que é algo que aconteceu durante a gestão do professor Pascoal e aconteceu durante a nossa gestão, de apoiar as unidades de pesquisa. Se a pandemia, por um lado, ela trouxe inúmeros obstáculos, por outro, ela abriu a porta, né, as portas para várias iniciativas relacionadas à Covid e aí teve desdobramentos muito positivos. Então, eu entendo que a pesquisa avançou. Fruto disso, né, nós tivemos os programas de pós-graduação nessa última avaliação, ou eles mantiveram as notas ou eles foram melhor, subiram, né, as suas notas. Então, também fruto do trabalho, né, de toda a comunidade, dos professores, dos alunos e desses apoios que foram possíveis. E não podemos esquecer de mencionar que a reitoria abriu editais em 2021 que puderam apoiar a graduação, apoiar a pesquisa, e isso também ajudou a alavancar a pesquisa. Algum comentário em relação à pesquisa aqui nesses últimos 4 anos, professora Jaque? Acho que é isso que a Kika falou, o brilho das nossas unidades de pesquisa, né? São realmente unidades renomadas, respeitadas, né? Não só aqui, mas no país, né?
Tanto a Unipex, quanto a UPCLIN, quanto a UPESC, são todas referências. Então, e eu acho que isso é um grande diferencial, né? Uma unidade que consegue ter. Lembrando que essas estruturas, elas são da Faculdade de Medicina, né? Elas não são estruturas que a reitoria determina. É muito mais fácil quando a gente tem algo que já vem, né, de uma determinação da nossa reitoria. Elas são criadas aqui com muito esforço e dedicação aí dos envolvidos e da gestão, né, que coloca recursos, que determina aí os seus coordenadores, né? Acho que tem tudo isso. E falando de uma área que eu sei que a senhora tem um apreço muito grande, é a área de extensão. Né? Houve uma evolução também nessa área e a Faculdade de Medicina em especial se preparou adequadamente para esse momento novo que é a curricularização da extensão? Isso. Fala da extensão, até da gente tem que puxar o fôlego, né? Porque são tantas coisas. Eu acho que a extensão foi, de 2018 para cá, né, um grande alvo, né, das instituições como um todo, mas eu queria valorizar muito a atenção que a Unesp deu para essa forma, né, de conduzir. Eu acho que isso começa, né, na gestão da professora Cleópatra, e o professor Raul conduz isso de uma forma muito leve, né, e com muito apoio das vice-direções, que são quem ficam com essa pauta, né, dentro das unidades, né, que presidem as comissões permanentes dentro das unidades. E aí veio, né, essa tarefa muito difícil, que ninguém estava entendendo direito como fazer, né? Eu acho que a Faculdade de Medicina já faz extensão há muito tempo, mas se a gente olhar a universidade como um todo, foi bem complexo, né? E eles nos deram uma tarefa que todos tínhamos que cumprir conjuntamente, né? Tínhamos uma data e todos tínhamos que nos encontrar nessa forma de colocar a extensão dentro do currículo, com crédito, com carga horária, com método apropriado, com avaliação apropriada. Então, é muito mais, né, do que dar o crédito, né? A palavra acreditação da extensão deixa muito a desejar, porque tem que incluí-la dentro do currículo. Acho que está todo mundo aprendendo, né, e levando isso de uma forma para a sociedade, para vivenciar. Acho que a reitoria tem nos dado, né, tem feito os ajustes na medida que precisa. Eles querem ver isso acontecer, mas são maleáveis, né, em nos dá o tempo necessário, né, talvez ainda falte recurso, né, o recurso ideal, porque é muito diferente você fazer um curso dentro da sua unidade, na sua sala de aula, e dar esse conteúdo na sociedade. A mudança necessária para isso é uma mudança estrondosa. Como você faz para tirar 90 alunos e ir para a sociedade? Isso envolve muito recurso, muita criatividade, muita imaginação e muito educador junto, né? Porque não é mandar ele sozinho. Então, é de fato um desafio. Acho que a Faculdade de Medicina criou a sua forma de planejar isso e está andando. Eu não vejo nada como concluído, né? Estamos há 4 meses, já fazíamos, muito do que nós já fazíamos foi dado continuidade, mas em termos de carga horária, 10% de um currículo com 9.000 horas são 900 horas. É muito. O que nós já fazíamos era em torno de 300 horas. Então, nós tivemos que criar aí mais, ao longo de 6 anos, né? Mais 600 horas na sociedade, né? E é isso, é um trabalho diferenciado e que precisa contar com o apoio de muitas pessoas, né? E acredito que cada vez mais todos estão assimilando, né?
o conceito e as estratégias de extensão que podem existir, né? O projeto era algo muito difundido entre nós, mas hoje tem as redes temáticas, hoje tem os programas de extensão. Então, todo um leque de atividades passíveis de serem acreditadas, curricularizadas, né? É um grande aprendizado, né? Realmente, né? A Kika também gosta, que eu sei, é uma área que é deslumbrante, porque de fato acho que é a nossa missão maior, né? Nós estamos aqui para servi-los, né? É ali que a gente tem que ir, né? Lá na sociedade. Que comentário a senhora faria, professora Kika, da extensão desses últimos 4 anos? Então, eu acho que a coisa mais difícil, e que eu concordo com a Jaque, é uma coisa que está em construção, é a mudança de cultura, né? E que, assim, a universidade, ela vai para a comunidade, ela valoriza o saber da comunidade e propõe uma interação dialógica, uma troca, né? Então, essa perspectiva é a perspectiva que está em construção, né? A gente vai levar um tempo ainda para chegar no nível de algumas universidades que contratam um benzedor, que contratam uma autoridade indígena, que contratam pessoas da comunidade que têm um notório saber na comunidade. Mas o caminho é esse, né? Nós vamos chegar lá, né? Para as pessoas compreenderem que a extensão ela vai além do servir. Tem uma troca, né? E é mesmo fora dos muros da universidade. Mas, sem sombra de dúvida, eu concordo com a leitura da Jaque. Houve tentativas anteriores, mas depois da professora Cleópatra e agora o professor Raul, é que de verdade a extensão ela vem se consolidando na Unesp. E professora, que desafios aguardam, né? O professor Carlos Fortaleza, o professor Pedro Lourenção, que irão sucedê-las aqui no comando da Faculdade de Medicina? Bom, eu de coração espero que não tenha mais pandemia, certo? Né? E as pessoas que fazem as análises dizem, né, essa não foi a última pandemia desse século, mas um século é muito longo, enfim, né? Mas eu destacaria que o maior desafio, normalmente assim, o maior desafio da gente tem a ver com a maior riqueza, né? Para mim, o maior desafio é continuar o trabalho de construção conjunta com as instituições. A Faculdade de Medicina, com as demais unidades da Unesp do campus, a Faculdade de Medicina com o HC e com a FAMESP, que são grandes parceiros, né? E a FAMESP, juntamente com o HC, passou por um período de desequilíbrio financeiro que foi terrível para todas as 3 instituições e para a comunidade. Foi muito difícil, com enfermarias tendo que ser fechadas em função da falta do déficit de pessoal. Então, eu acho que o maior desafio, não é esse de manter, né, a interligação, a conexão que a gente tem e ampliar essa conexão para esse trabalho conjunto com todas as instituições. Cooperação, exato. Porque quando aconteceu, né, a pandemia, quer dizer, uma semana depois da pandemia, o professor Carlos Magno e a professora Regiane estavam aqui na diretoria, né, e aí nós perguntamos para eles o que a gente pode fazer para ajudar. E naquele momento eles precisavam de recursos, né? A professora Regiane, que é uma professora da Faculdade de Ciências Agronômicas, que atua no laboratório de biologia molecular do hospital, ela disse, a gente precisa de insumos para a gente fazer a padronização da identificação do vírus aqui, porque mandar as amostras para São Paulo estava um horror. E aí nós começamos a articular e a gente teve muito apoio dos pesquisadores que cederam recursos de pesquisa, das outras unidades do campus que cederam insumos, luva, avental. Então, naquele momento de crise em que a gente tinha um inimigo maior, né, que era a pandemia, a gente conseguiu uma colaboração e uma articulação que foram fundamentais. Quando sai o inimigo, né, o vírus,
é um desafio continuar mantendo essa integração e essa unidade, né? E eu acho que esse é o desafio e que, como eu disse, paradoxalmente, consiste na nossa maior riqueza. Quer dizer, a maior riqueza é que a gente tem instituições aqui que são fortes e que colaboram entre si. E ter essa construção é realmente um desafio. Qualquer um que morou em república ou que já morou com alguém sabe que o desafio é esse, é você compor dentro das diferenças, compor, né? E esse eu entendo que, na minha concepção, é o maior desafio, na torcida para não ter pandemia, é o maior desafio que fica para o Carlos e para o Pedro. Nessa corrida de revezamento, com a direção trocando de mãos, desafios não faltarão, né, professora? Não mesmo. E acho que assim, a gente em nenhum momento alguém possa pensar que nós temos a pretensão de esgotar qualquer assunto, sim, claro, né? Claro. Nenhum assunto é esgotável. Então, a gente está se organizando aí para a passagem do bastão e em algum momento parecia que a gente ia falar dos feitos, mas na verdade não, porque tem tanta coisa para o presente que nem adianta falar do que já foi, né? Tem que focar no que está aí. Então, é bem isso, né? É passar, mostrando onde a gente foi bem, como é a relação com as pessoas, deixando o terreno, né, mais fácil das pessoas chegarem, abrindo as portas antes, né, para que no encontro não sabe o que tem ali, né? Não, ali tem, né, esse cenário. Então, acho que está muito nessa linha, mas nem dá muito para olhar para trás, porque tem tanta coisa, né, já chegando e já acontecendo, que tem que ser daqui para frente. Então, mas é isso, é entender que nada se esgota e está sempre se renovando. Para hoje tem assunto, para amanhã já deve estar chegando. Enquanto a gente saiu na hora do almoço, já deve ter chegado algumas coisas aí. E é isso. Não tem tédio. Nem um dia sem emoção. Não, é sempre nem um dia igual ao outro. Podia. Você sentou alguma vez nessa poltrona? Eu estava pensando nisso, que eu não sentei. A poltrona ela é alta, né? Nos pés da gente. Não, mas é que nunca deu, né? Para sentar aqui. Aquela mesa de trabalho a mesa de trabalho, as cadeiras são até gastas. Tanto que... Mas num balanço, numa avaliação, a gente se permite olhar um pouquinho para trás, né? Se cada um de vocês pudesse se recordar de uma ação ou medida da qual vocês se orgulham nos últimos 4 anos, qual que seria? Olha, eu acho que tem uma porção de coisas que a gente tem satisfação, assim, tem gosto de ter feito, né? Mas assim, tem uma coisa que foi foi simbolicamente a razão de ter topado a direção, né? Que foi, quando eu era vice-diretora ainda, tinha essa dúvida se ia encarar a direção ou não e tal. E aí um aluno nosso, né, um aluno negro, um aluno que entrou por cotas, né, ele falou assim: professora, seja diretora para entregar o diploma na minha mão. Né? E sabendo a Jaque até lembra quem é, né? Sabendo das dificuldades, sabe? Conhecendo a história desse aluno, as dificuldades, assim, a rede de apoio, né? Que ele precisou e que ele concluiu, né, para concluir o curso. Acho que a coisa que eu mais tenho orgulho é de ter entregue o diploma para ele, sabe, representando todos os alunos que, em diferentes... É a realidade de tantos, né? A realidade de tantos alunos. E assim, às vezes a gente tem um aluno que tem uma condição financeira muito favorável e tal, mas tem uma história de vida de tanto sofrimento, né, Jaque? Então, assim, eu acho que a coisa que eu tem muitas coisas mesmo, ia ficar um vídeo aí de 2 horas, mas
a hora que você me fala, vem esse aluno. E na nossa última formatura, ele veio, né? Ele veio. E Kika, ele nos levou, né? Ele nos levou até o altar. A comissão de honra. Ele fez parte da nossa comissão de honra. Ele fez parte da nossa... Na primeira formatura da medicina que a gente entregou, a gente entregou o diploma para ele, e na última formatura ele veio nos visitar. Fez parte da nossa comissão de honra, né? E na última formatura ele veio nos visitar. Então acho que, sabe, é motivo de grande orgulho a gente ver médicos e enfermeiros que estão se formando, que são pessoas com uma consciência da importância do seu papel, da importância da defesa do SUS, e estão saindo. Eu acho que parece uma coisa meio megalomaníaca, mas é como se a gente estivesse ajudando a salvar o mundo por meio da gente poder, sabe, entregar a essas pessoas, né, ter feito parte, né, da formação dessas pessoas que estão hoje aí fazendo aquilo que o país precisa. Né? E a senhora, professora, de qual ação, medida se orgulha? Uma só é pouco. Eu posso falar duas? Claro. Então, eu acho que durante a pandemia, uma coisa que me marcou muito, a Kika sabe disso, né, foi ter trazido para mim, né, o rastreamento da Covid, e fazendo disso, né, o nosso protocolo de segurança, né, para retorno de toda a comunidade, né? Um rastreamento dos estudantes numa primeira instância, né? Até semanal, em alguns momentos, quinzenal, mensal, enfim, mas rastreávamos todos, né, por pool de saliva, a técnica padronizada pela Rejane, lembrar que fomos os primeiros a voltar, né? Então, de fato, a pandemia para a gente, né, embora nem todos reconheçam, mas ela impactou, né, porque a gente tinha um compromisso com a profissão, com a saúde, e ter trazido para a gente, né, para a direção, esse rastreamento foi algo muito marcante e que quase que eu não conseguia me desligar disso, né? Foram 2 anos e meio fazendo isso diretamente, comunicando cada aluno que testava positivo para Covid. Então, foi um tempo longo, foi difícil. De férias, né? De final de semana, viajando, qualquer momento tinha que fazer. Então, mas acabou, né? E foi até difícil acabar. Foi esse ano que acabou, né? O último rastreamento foi em janeiro desse ano. Parecia que não podia acabar, né? Então teve isso. E claro que eu não posso deixar de citar também, né, a criação do NUP, né, que foi algo que eu fui premiada pelo NUP Central, né? E me deram a honra de fazer isso aqui. Para quem não conhece, né? O que é o NUP? O NUP é o Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão, né? Que a gente não tinha, não havia essa representatividade aqui, né? E durante uma conversa com a reitoria, com o grupo da reitoria, eles pediram para criar, né? E hoje ele é, para mim, uma potência para os estudantes, né? Todo momento eles estão se articulando através das ações do NUP. Cada dia tem uma novidade, é uma coisa viva, muito intensa, que a todo momento está acontecendo. E isso para mim é uma honra pertencer. Que bom. Professora Kika, que escola que os seus sucessores herdarão? Uma escola com mais professores, uma escola mais madura, com mais professores qualificados, né? Professores mais qualificados. Eu acho que uma escola que tem, tanto do ponto de vista físico, quer dizer, tem construções aí que estão em andamento, quanto do ponto de vista das pessoas, né, do afeto das pessoas. Eu sinto as pessoas mais otimistas, acreditando mais no trabalho da universidade.
Então, é muito difícil falar da Faculdade de Medicina, porque ela acaba rivalizando um pouco com a família, né? Então, com as pessoas que eu amo. Então, a Faculdade de Medicina tem problemas? Sim, tem. Como todo produto humano tem limitações, tem aspectos a melhorar, que podem ser melhorados, né? Mas eu entendo que é uma faculdade muito mais inclusiva, muito mais plural do que aquela que nós encontramos, né? E isso não é por um demérito das gestões anteriores, mas porque é um processo. É um processo. Então, é esse o entendimento que eu tenho, né? De uma faculdade que não está completa, mas que está num caminho de se tornar cada vez mais inclusiva, cada vez mais plural e também por isso cada vez mais de excelência. Acho que é isso. Uma sessentona que está bem, né, professora Jaque, né? E que sessentona, né? Acho que a Kika resumiu super bem. Acho que é isso mesmo, é uma escola que a gente cuidou, né? Acho que a nossa palavra sempre foi o cuidado, o respeito, né? O apoio às dificuldades, às incertezas, né? Acho que a gente apoiou muito, né? Todas as iniciativas, as dificuldades que batiam, a gente sempre teve escuta para tudo, né? Acho que você resumiu bem. E deixando o comando, a direção, no próximo mês de julho, o que a professora aqui vai fazer para frente? Bom, tem um período de férias, certo? A gente sai da gestão, mas a gente precisa fazer alguns movimentos para a gestão sair da gente, né? Então tem um tempo de transição ainda que burocraticamente ainda, vai haver alguns papéis aí para a gente assinar, algumas coisas para apoiar a gestão que chega, né, do professor Carlos e do professor Pedro. E eu volto para a disciplina de psiquiatria, né, volto para essa função. Tem chegado alguns pedidos de alguns colegas para ajudar em algumas atividades, né, até por conta de conhecer a gente, de ter convivido aí esses anos, né, algumas tarefas pontuais dentro da universidade, né, coisas muito pontuais mesmo, e fazer aquilo que a gente sabe fazer, né? Ou que a gente acredita, que a gente torce para que a gente sabe fazer, né? Que é fazer ensino, pesquisa e extensão, né? Acho que basicamente é isso, né? Muito bem. E a senhora, professora Jaque, os planos após deixar a vice-diretoria? Eu preciso achar uma versão minha, que deve estar em algum lugar no armário, uma versão despreocupada que eu tinha, né? Que dormia mais. Eu preciso achar essa versão. Preciso achar uma pasta que eu tinha um monte de sonhos, eu também não sei onde ela está. E aí, para eu poder me replanejar, mas estou levando um monte de tarefa, né, que eu não consegui. Eu tenho dificuldade de soltar, desvencilhar de algumas coisas. Então, e muito na linha da extensão, né? Estou com uma disciplina de extensão já no comecinho de agosto. Tenho uma disciplina optativa no segundo semestre também. Tenho o 4º ano da Nefro, que a Nefro está esperando que eu assuma lá. Então, tarefa não falta, né? E vem aqui visitar vocês, cara. Vim tomar um café da diretoria, né? E vim aqui ver se estão fazendo tudo direitinho, entendeu? Isso eu venho mesmo. E valeu a pena, professora Kika? Valeu a pena. Se eu tivesse... a gente fala que essa é uma pergunta do neurótico, né? Se eu voltasse atrás, o que eu faria de diferente e tal. Se eu pudesse, né, se eu tivesse controle, se eu voltasse atrás, eu teria sofrido menos, né, com as incertezas, tem muito poucas coisas que eu faria efetivamente de maneira diferente, porque a gente fez ali o melhor com o que a gente tinha. Mas eu acho que eu teria sofrido menos quando uma aluna vira e fala pra gente assim, brava, como que a faculdade de medicina não se preparou para uma pandemia?
Eu acho que eu teria, hoje eu conseguiria olhar para ela com uma certa ternura, né? E dito para ela assim, é verdade, a Faculdade de Medicina e o mundo todo nos preparou uma pandemia. Mas naquele momento que a aluna trouxe essa questão, foi uma coisa sofrida para a gente, né? Assim, poxa, como que a gente não previu isso? Como que a gente não se preparou? Como que a gente não tinha um plano de contingência, né? Então eu acho que, assim, se eu voltasse atrás, né, o que eu faria diferente, se eu pudesse, era sofrer menos pelas coisas. Mas valeu muito a pena. Eu acho que a gente aprendeu muito. Eu acho que tem amizades que a gente leva, assim, dessa gestão para a vida toda, né? Que pessoas com quem a gente comeu 1 quilo de sal, né? Eu acho que valeu muito a pena. Valeu a pena, professora Jaque? Certamente, valeu sim, valeu. Com a ressalva de que daria para suprimir alguns dias, né? Apagar totalmente, esquecer o que aconteceu neles. Algumas frases, né? Frases que eu não vou contar aqui, mas a gente suprimiria. E aí a gente também, olhando, né? A gente aprende e poderia até ter conduzido determinada condução, determinada situação de uma forma diferente. Tem muito desse olhar, né? Do olhar do dia seguinte, né? De como eu faria, na linha disso que a Kika tá comentando. Então fica um pouco essa sensação de, quando a gente retoma alguns episódios, tentar pensar que poderia ter conduzido de forma diferente. Mas era o que tínhamos, né? E acho que com o nosso cérebro feminino, a gente tentou aí conduzir a emoção da melhor forma. Mas valeu sim, valeu a pena. Independente dos resultados, muitas vezes, pela cultura da instituição, pelas dificuldades que são enfrentadas, pelas resistências que acabam sendo colocadas, os gestores têm dificuldade em imprimir a sua marca, né, à frente, na condução de uma instituição. Mas é inegável que a marca de vocês vai ser deixada, né? O jeito, né, de tratar com as questões, com as coisas, fica muito evidente, né? E nesse momento eu gostaria que a senhora pudesse falar alguma coisa para a sua parceira, né, nesse final, para a Jaque, nesse final de processo. O que a senhora falaria? O que eu falaria? Bom, falar já que a gente, né, se conhece, nós fomos comadres, engravidamos junto, né, dos nossos filhos mais velhos, então a gente tem uma história aí. Eu não tenho dúvida que você é a pessoa com quem eu deveria ter estado aqui nesses 4 anos, por tudo, né? Eu sei que eu tenho, né, limitações, falhas, e teria feito algumas coisas diferentes, até para a gente poder trabalhar melhor, mas o que a gente vai fazer? A gente é humano, né? E foi muito bom ter cuidado dessa... A Faculdade de Medicina não é uma criança, ela é uma adolescente, né? Então, foi muito bom ter cuidado dessa criança nesses 4 anos com você. Eu desejo que o Carlos e o Pedro tenham a mesma sorte de conseguir ao final dos 4 anos ter a consciência de que fizeram um bom trabalho. E a senhora, professora Jaque? Que falaria para a professora Kika? Bom, obrigada pelo convite, né, 4 anos atrás, né? Eu não aceitei de imediato, porque não fazia parte dos meus planos, mas eu acho que só valeu a pena porque foi com você. Eu acho que eu não consigo imaginar ter feito a gestão com outra pessoa, né? Nem sei ideia, não teria, mas assim, mesmo pensando, não vou citar nomes, né? Fosse fulano, ciclano, mas não consigo pensar. Acho que você me escolheu para vir junto, acho que tem muito disso, né? A questão, a chapa, o diretor se lança e escolhe o vice, então não é o inverso, né? Então, acho que tem muito disso. Não tem como a gente não olhar para a nossa história de vida, né? A gente se conhece, muito mais do que o lado profissional, né? Eu consigo saber, né? E você sabe de mim, enfim. Então, acho que é isso. Eu espero só que a gente se encontre mais, né? Bastante, fora da gestão, que a gente não se afaste, né? A gente tem uma história. A gente tem uma história.
Em nome da comunidade aqui da Faculdade de Medicina, a gente agradece a cada uma das senhoras pela dedicação, pelo esforço, pelo trabalho, né? E por amarem tanto uma casa como essa. Obrigado, professora Kika. Obrigado, professora Jaque. Obrigada, Carlos. Obrigada. Obrigada.